E você, quando estava fazendo o processo seletivo para essa empresa que finalmente depois te contratou para vir morar aqui no Fundão, como é que foi esse processo seletivo? Como é que foram os trâmites? Teve alguma entrevista em inglês? O que eles avaliaram no teu currículo? O que você acha que foi o diferencial para te contratarem, assim? Bem, vou contar a história toda. Primeiro que a questão da língua que eu busquei era meio que uma falcatrua, né? Porque... isso que eu tava pensando. Eu fiquei assim, tá, ele quer ir pra Portugal porque fala português, mas pro trabalho dele vai ser necessário inglês, né? Eu senti um pouco a língua quando eu vim pra cá, porque o português de Portugal é muito diferente. É bem diferente, né? Até hoje meu namorado a gente não se entende. Mas depois, assim, todo o pré-requisito da vaga era que você tivesse um inglês... No Brasil a gente usa muitos termos de tipo, você é fluente, não é? Aqui é basicamente, cara, você precisa entrar numa reunião e você precisa se comunicar, né? E é isso que eles fazem na entrevista. Então, quando eu comecei a fazer a entrevista foi em dezembro de 2019. Foi onde eu comecei o processo. Então, tive uma primeira reunião com um time de pessoas ali, de recursos humanos. Aí eles me explicaram sobre a vaga, sobre a oportunidade, me falaram sobre o Fundão. Falaram que tinha oportunidade em Lisboa, no Porto também, mas que a vaga especificamente era para o Fundão. Até aí foi tranquilo e tal. E aí eu fui para uma segunda etapa. Nessa eu já fui direto para uma entrevista técnica. Então eu falei com a pessoa responsável da área. E ele me entrevistou e aí foi 100% técnico. Assim. Foi eu e ele numa call. Ele estava aqui no Fundão, eu estava lá em Floripa ainda. E ele foi me perguntando coisas da área. Assim. Foi uma entrevista bem, bem técnica. Mas um papo como a gente está tendo agora. Assim, sabe? Não precisei mostrar para ele nada. Foi um processo até tranquilo. Foi bem teórico, né? A gente conversou bastante, assim. Mas eles não olharam para confirmar se você tinha terminado um curso tal e o teu nível do inglês? Foi mesmo... Foi mesmo trocando ideia, assim. Foi conversando, sabe? Verificando a fluência, assim. E você era preparado já no inglês? Você já tinha estudado? Pra minha área, sim. Minha área, sim. O que eu fiz, né? 6 meses antes de eu me formar, eu comecei a fazer uma aula particular de inglês. E a professora, ela chegou pra mim e falou assim, o que você quer? Exatamente. Eu falei, em 6 meses, eu preciso passar numa entrevista técnica em inglês. Então, ela focou todo o curso voltado pra essa minha entrevista. Ela falou, você vai passar, então vamos lá. Então, Luara... Beijo. Se ele tá aqui é por tua causa, Luara. Você tá Sou vendo? muito grato, muito grato. Mas isso é engraçado que você tá falando, porque, por exemplo, eu tenho às vezes clientes de outros países que eu preciso falar inglês, né? Não sou fluente em inglês, inclusive eu aprendi inglês meio que em Portugal mesmo, porque no Brasil eu não falava nada. E quando eu vou falar sobre os meus assuntos técnicos de trabalho numa consultoria, eu pareço fluente. Eu falo de todos os vistos, de tudo que a pessoa precisa, de todos os documentos, de tudo. Agora, se eu tô aqui, tipo, e eu falo, me passa esse cookie de cereja, me dá um guardanapo, eu travo. Tipo assim, eu sei muito bem o assunto que eu preciso dominar, entendeu? Pra falar com o meu cliente. Mas tudo que é além daquilo, eu travo. Tipo assim, eu não sei muitas palavras fora do meu trabalho, entende? E aí eu até comecei a fazer aula de inglês há um tempo atrás pra, tipo, saber além da... A primeira aula que eu tava fazendo particular era pra fingir que ela era um cliente meu, porque eu queria captar clientes dos Estados Unidos, etc. E aí, quando eu me senti preparada pra ter esses clientes, as minhas primeiras entrevistas com um cliente de consultoria, que era vinha de indicação de cliente de outros países, eu fazia com o Sérgio do meu lado, que é meu namorado, porque ele fala muito bem inglês. Boa. E às vezes eu não sabia falar uma palavra, cutucava ele e ele me apoiava e me ajudava, entendeu? E eu dizia, nossa, eu tô aqui com o Sérgio, meu namorado, porque ele trabalha aqui no Fundão, na Câmara, e não sei o quê, e ele, sei lá, pode ajudar de uma mentira, era só pra ele me ajudar no inglês, sabe? E é engraçado isso, né? Porque, eu não sei se você sentia isso também na época, tipo, você estava muito bem preparado pra sua área, pra falar de inglês, e às vezes outras coisas... Eu sinto isso até hoje. Ah, tá, eu não sou única, ainda bem. Tá. Eu tava comentando com um amigo meu esses dias, cara, é muito fácil quando eu vou falar do meu trabalho, das coisas do meu dia a dia, assim, do que eu faço, eu não tenho problema nenhum. Até pequenas tarefas, coisas que a gente faz rotineiramente, né? Agora, tipo assim, sei lá, me chama pra falar de política. Aí trava, né? Parece que você não tem vocabulário pra falar. É bizarro, eu sinto igual. Às vezes eu encontro alguém em alguma festa aqui no Fundão, alguma coisa, a pessoa, né, tem curiosidade. Eu encontrei um casal do Paquistão esses dias. Aí eles estavam conversando comigo, tá, e como é que tá lá no Brasil e tal? E como é que é essa questão de política? Aí eu travei. Eu falei, não vou conseguir conversar sobre isso porque eu não tenho... não tenho vocabulário pra isso. Exato, porque não tenho costume. Então, pois é. Que bom que eu não sou a única. Aí continua. Bem, aí voltando, aí passei na entrevista lá com ele, foi tudo certo. E a empresa que eu trabalho, que eu trabalhava, ela era outsourcing, né? Então ela
ela é uma empresa que empresas contratam ela para fazer projetos. Então, por exemplo, a BMW quer desenvolver um painel novo para o carro deles, com uma tecnologia diferente, eles vão lá e contratam essa empresa, eles fecham um projeto e eles alocam as pessoas para trabalharem para a BMW, por exemplo. Né? Falando o nome aqui Não tem problema. Patrocina. Aí, ok, o projeto que eu estava sendo... que eu estava fazendo o processo era para uma empresa da Alemanha, uma farmacêutica. E então, quando eu passei desse projeto, eles falaram assim, olha, agora a última etapa do processo é você falar com o cliente. Porque o cliente precisa te conhecer para saber se vai te contratar ou não. Então, quem dava a decisão final era o cliente. Aí eu tive uma reunião com o cliente e aí foi quando eu botei o inglês à prova, assim, né? Porque o cliente era alemão, aí todos os desenvolvedores que trabalhavam lá eram alemães, aí tinha os cientistas que ou eram alemães ou era italiano. Então eu fiquei bem nervoso, assim, né? Foi um inglês muito minceríndio, né? Eu costumo usar essa expressão para dizer. Mas deu certo. Mas deu certo, é o que importa, né? O que eu acho. No Brasil, eu tinha muito receio de falar inglês na frente das pessoas, um pouco de vergonha e tal. Mas quando você tá fora, quando você tá falando com pessoas que nem a língua delas não é inglês nativamente, você vê que eles também cometem erros, né? Eles não pronunciam as coisas exatamente como deve ser. Falam com sotaque, né? Porque também não são nativos. Exato, falar com italiano é muito engraçado. Muito sotaque. E espanhol também, porque fala inglês é engraçado. E aí eu entendi que, tipo assim, pô, não tenho por que ter vergonha, porque, tipo assim... Ou me cobrar tanto, né? Exato. Não preciso, porque a pessoa também, ela vive algo parecido comigo, né? Então isso me ajudou muito, me soltou muito. Então a primeira vez foi muito difícil ali, né? O primeiro contato com inglês, com pessoas que só falavam inglês. Mas depois que isso passou, tipo, depois dessa primeira entrevista, assim, eu senti, tipo assim, eu acho que eu tô no caminho certo e é por aí, vou conseguir me virar, sabe? Sim. Aí eu tive a resposta bem rápida, o cliente estava precisando. Só que e aí você foi aprovado. Fui aprovado. E como é que foi saber que foi aprovado? Tipo, caraca, agora eu vou ter que me mudar. Foi uma explosão de... Felicidade com medo, com... Exato. É que assim, se eu tivesse sozinho vindo pra cá, era uma coisa, né? Mas não, eu era casado, eu tinha que trazer também nossa filha. Né? Então era uma responsabilidade muito grande, né? Eu tinha muito medo, eu pensava muito, né? E se? Né? E se aquilo se não der certo, o que a gente faz e tal? Então, eu acho que um pouco de dificuldade que eu tive no processo foi de me preparar para isso, sabe? De, tipo assim, não posso ir sem dinheiro, não posso, tipo, botar a cara lá e, tipo, ver o que dá, não. Não era só você, né? Exato. Então, me preparei bem para isso, tipo, precisei juntar um dinheiro durante um tempo para se alguma emergência, né? Mas pelo menos você estava vindo com o emprego certo também, né? Exato. O que me deixou, assim, mais tranquilo mesmo, assim, que foi o que eu falei assim, tá, agora dá para ir, é porque... Foi quando a empresa contactou e falou assim, olha, você vai vir para cá com esse visto aqui, que é o Tech Visa D3. Ele é o melhor visto que tem para imigrante. Então, todo o processo que você vai passar aqui dentro, né, nos órgãos aqui de dentro, vão ser mais tranquilos por conta disso. Aí, o que eles me explicaram, né? Esse visto, ele é para pessoas que, por exemplo, aqui em Portugal, não encontra ninguém da minha área que faz isso. Não existe pessoas no país. Então, eles conseguem... Pega mão de obra de fora. De outro país, exatamente. Por isso que o processo é mais fácil, mais tranquilo. E aí, depois que você foi aprovado, você já começou o procedimento para o visto? Isso. Aí a empresa me passou uma lista com todos os documentos que eu precisava, né? Bastante documento. Aí tem que Por isso que é importante ter uma assessoria. Exatamente. Você sabe que eu conheço seu trabalho, eu já vi seu trabalho acontecer algumas vezes, principalmente com as indicações que eu já te fiz, assim. E eu confesso que com você seria bem mais fácil, né? Não é propaganda, eu juro. É porque a gente não sabe muito, é tudo novidade, né? Então a gente fica meio inseguro. Então, por mais que tenha uma lista muito ali... documento. E a pessoa do RH da empresa, ela não tá ali disponível para você. Sim. Diferente de uma consultoria, né? Que você paga para ter essa disponibilidade. Sim. Então, às vezes, a diferença de horário também era uma dificuldade. Eu mandava uma mensagem de manhã, ela me respondia no outro dia. Ou eu mandava uma mensagem de noite, ela me respondia. Porque, querendo ou não, é uma assistência que a própria empresa te dá, não é você contratando Exato. Agora, uma coisa que eu vejo essas empresas pecarem muito é na parte... Assim, na sua época não tinha o visto de acompanhamento familiar. Mas aqui no fundo a gente vê muito profissional de TI que traz a família. E o que as pessoas não sabem é que existe agora o visto de acompanhamento familiar. Que imagina, eu não sei como que a tua esposa na época veio pra cá. Eu acredito que ela não veio com visto. Ela veio sem visto, como turista. E ficou refém do reagrupamento. Exatamente.
E aí, o que essas empresas deveriam fazer é ver com quem que aquele profissional tá vindo e orientar também pedir o visto de acompanhamento familiar para as esposas, maridos, etc. e filhos. Porque quando chega aqui, ele já tem o agendamento na AIMA. Aí essas pessoas vêm sem e depois com refém do reagrupamento. O reagrupamento ano passado ficou 1 ano sem abrir vagas. E as pessoas ficaram sem vagas porque elas não tinham essa informação. Eu vejo isso muito aqui. Inclusive, na palestra do final, eu falava bastante sobre isso. Porque as pessoas não sabem e depois ficam... Eu não sei se na sua época... O reagrupamento familiar estava demorando tanto. Demorava também. Mas ficou 1 ano sempre. Sabe porque não um tanto ano... como agora, né? Não tanto como agora. Agora tá cada vez pior, mas naquela época também demorava, né? Era uma insegurança que a gente tinha isso, né? Porque elas vinham como turista, e aí até a empresa aconselhava, né? Tipo, olha, se acontecer algo na imigração e tal, você pode até alegar que é uma reunião familiar. Só que para essa reunião familiar acontecer, é um outro processo, né? Tipo, eu já teria E você já teria que ter título de residência, coisa que você não tem quando você tá vindo, né? Exatamente. Então, era um pouquinho, assim, uma insegurança nossa. Claro. Mas como o Brasil também tem essa facilidade do visto de turismo, né? Sim, dos 90 dias, Então, foi tranquilo. E aí, tinha que aplicar, tinha que receber meu título de residência para depois elas aplicarem e aí fazer o processo delas, né? E o visto de acompanhamento familiar, todo mundo já tem agendamento e normalmente pro mesmo dia e mesmo local. Então, o dia que você vai lá na AIMA para conseguir o teu, você já consegue da tua filha, da tua esposa, enfim, de qualquer pessoa que estiver com você, entendeu? Aí, isso facilita bastante. Aí chega a R de todo mundo junto também. Sai barato, né? Sai barato contratar uma pessoa para ajudar a gente a imigrar.